Então, galerinha, precisando daquela aulinha de matemática bem dada, que explica parte de como que você tem que fazer e depois deixa o raciocínio para você seguir e você provar que você aprendeu? Ou o que você gosta é aquela matéria que se mostra vários exemplos e que você pode acompanhar e aplicar nos seus próprios exercícios? Bom, independente do que for, a professora Cíntia tem tudo para você. Então, não deixe de correr lá no canal dela. O link está aqui na descrição. Vai lá que eu garanto que a coisa é boa. Agora, vamos pro vídeo. Olá, alunos e alunas do 8º ano! Como é que vocês estão hoje? Todo mundo 100%? Eu tô maravilhoso, galera, porque graças a vocês chegamos aos 25 mil inscritos! Muito obrigado, galera! E também eu tô muito feliz. Eu tomei a segunda dose hoje da minha vacina contra a Covid-19, então 100% imunizado. Feliz demais! Então, só por causa disso, vou corrigir esse pet até mais animado com vocês. Sou eu aqui, o professor mestre Marcos, mestre em Estudos Literários e seu professor de língua portuguesa, para poder corrigir essa terceira semana do pet com vocês. Já chegaram a dar uma olhada nele? Então, vocês sabem que nós estamos envolvendo com texto. Cada vez mais o texto está pegando o nosso pé. Então, já vamos ver o que é que nos espera. Então, se preparem! Se preparem! Galerinha, olha só. Nós estamos falando hoje de relato pessoal. Galera, relato pessoal é um troço complicado, porque a gente costuma contar várias histórias com um teor mais subjetivo, ou seja, é mais da gente, é muito da gente esse negócio. É como que a gente entende as coisas que acontecem, as sensações que nós tivemos, e isso tudo causa determinados impactos. Então, vamos nessa, tipo o impacto que eu vou dar nesse galo se ele continuar cantando desse jeito. Então, olha só, galera, primeiro, antes de qualquer coisa, vamos ver um pouquinho do gênero? Então, ó, relato é um gênero discursivo no qual são apresentadas informações básicas ou fatos referentes a um acontecimento específico. Esqueci de clicar aqui para começar a apontar. Então, isso significa o que, galera? Nós estamos falando sobre acontecimentos, então são narrações que nós trabalharemos. Sendo assim, é muito importante que a gente perceba que o relato, ele tem a ideia de contar uma história, certo? Com início, meio e fim. Tal como vocês aprenderam lá nos anos iniciais, em que a gente precisa dar uma, digamos assim, uma construção fácil de entender. Trabalhar com vários acontecimentos, mas ainda assim, a gente tem que contar uma história com início, meio e fim. O principal objetivo do relato oral ou escrito é narrar para o ouvinte ou leitor uma sequência de acontecimentos. É o que eu acabei de falar. Por esse motivo, nós trabalhamos com ações. Então, o que nós fazemos na verdade? Sequenciamos ações. Então, ó, tem uma ação aqui, outra vai se colocar à frente, para outra acontecer, até que eu chegue ao fim da história, em que a pessoa vai compreender o que eu estou querendo realmente que ela entenda de tudo que eu falei, certo? Que ela ou se distraia, ou ela, sei lá, tire alguma lição do caso que eu estou contando, mas é sempre uma experiência pessoal. E as características que vêm disso, o que são? Primeiro, ó, textos narrados em primeira pessoa. Por que isso é importante? Porque é um texto subjetivo, então ele se baseia na experiência daquele que escreve. Então eu só vou fazer um relato pessoal meu. Eu não posso fazer um relato pessoal de uma terceira pessoa. Eu não posso fazer o seu relato pessoal. Unicamente você é capaz de fazer isso, porque é a sua experiência, é a sua vida, ok? Experiências pessoais. Conforme eu falei,
Eu estou contando coisas minhas, você vai contar coisas suas. Presença de emissor e receptor, ou seja, aquele que escreve para quem ele escreve, ou aquele que fala para quem ele fala. Então, autor e, aqui no caso, leitor, já que estamos falando de uma atividade escrita. Você pode se dirigir ao leitor nesse texto, então? Sim. É como se vocês estivessem mantendo uma conversa. Então, você poderia até falar, você está me entendendo? Esse tipo de coisa? Pode. Para fazer ganchos com aquilo que está sendo falado o tempo todo. E é interessante que isso aconteça. Então, em hipótese nenhuma, deixe de se aproximar do seu leitor. Esse contato entre vocês dois é que beneficia, digamos assim, o interesse, deixar o texto mais interessante. Caráter subjetivo, ó, mesma coisa que eu falei aqui, questão da experiência pessoal. Vermos no presente e em grande parte no pretérito. Presente, ou seja, o agora, e o pretérito é o passado, o que já foi, certo? Então, como você está fazendo uma narração sobre um evento que aconteceu com você, obrigatoriamente a maior parte das coisas estarão no passado. Então, foque bem em contar essas partes da história. É assim que a gente entende. Então, essas são as nossas principais características do relato pessoal para que todos vocês possam se familiarizar. Ok? Beleza. Já sabemos disso. De novo, galera. Já sabemos disso. Então, como que nós vamos mexer com isso? Assim. Então, galera, eu não me prendi muito naquela parte lá da reclamação, sites de reclamação, boletim de ocorrência, porque todos eles ficariam na mesma coisa. O que está mais mudando aí é onde cada um deles é feito. Então, eu decidi ir direto para o exercício, porque a ideia principal de todos eles é a mesma. Então, vamos dar uma olhada aqui, ó. Os textos abaixo exemplificam o mesmo gênero discursivo, na sua realização escrita e oral. Leia-os com atenção. Texto 1. Como comecei a escrever, de Carlos Drummond de Andrade. Aí, por volta de 1910, não havia rádio nem televisão, e o cinema chegava ao interior do Brasil uma vez por semana aos domingos. As notícias do mundo vinham pelo jornal 3 dias depois de publicadas no Rio de Janeiro. Se chovia a potes, a mala do correio aparecia ensopada, uns 7 dias mais tarde. Não dava para ler o papel transformado em mingau. Deixa eu ver se tem continuação aqui. Ah, tem sim. Que assim, eu não cheguei a olhar esse texto aqui inteiro antes de fazer. Vamos lá. Papai era assinante da Gazeta de Notícias e antes de aprender a ler, eu me sentia fascinado pelas gravuras coloridas do suplemento de domingo. Tentava decifrar o mistério das letras em redor das figuras e mamãe me ajudava nisso. Quando fui para a escola pública, já tinha noção vaga de um universo de palavras que era preciso conquistar. Durante o curso, minhas professoras costumavam passar exercícios de redação. Cada um de nós tinha de escrever uma carta, narrar um passeio, coisas assim. Criei gosto por esse dever, que me permitia aplicar para determinado fim o conhecimento que ia adquirindo do poder de expressão contido nos sinais reunidos em palavras. Daí por diante, as experiências foram se acumulando sem que eu percebesse que estava descobrindo a leitura. É legal quando é assim, ela vem tão naturalmente que vai se tornando interessante. Alguns elogios da professora me animavam a continuar. Ninguém falava em conto ou poesia, mas a semente dessas coisas estava germinando. Meu irmão, estudante na capital, mandava-me revistas e livros, e me habituei a viver entre eles. Depois, já rapaz, tive sorte de conhecer outros rapazes que também gostavam de ler e escrever. Então começou uma fase muito boa de troca de experiências e impressões. Na mesa do café, sentado, pois tomava-se café sentado nos bares e podia-se conversar horas e horas sem incomodar nem ser incomodado, eu tirava do bolso o que escrevera durante o dia e meus colegas criticavam. Eles também sacavam seus escritos e eu tomava parte nos comentários. Tudo com naturalidade e franqueza.
Aprendi muito com os amigos e tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. Eu concordo, porque antes a gente podia falar e comentar as coisas mais abertamente. E, assim, a gente tinha interesse nessas coisas. Hoje em dia está muito diferente. Parece que os mais jovens, assim, eles têm pouca familiaridade com produzir, eles têm pouco desejo por isso. Produzir textos, criar, sei lá, poesias, esse tipo de coisa. Se você não se encaixa nisso e você gosta de criar poesias, ou textos, histórias, contos, não vou pedir nos comentários não. Mas eu tô querendo ler coisa nova, então o que é que você acha de mandar um poema seu, um conto seu lá pro meu Instagram? Coloca lá, gente. Eu acho que vai ser muito legal a gente trocar essa experiência. Aí a gente vai e comenta os textos uns dos outros. O que vocês acham, hein? Olha, eu achei bem interessante. E eu realmente espero para ver se algum de vocês vai me mandar. Mas enquanto isso, vamos para o texto 2, né? Afinal de contas, é uma sequência de textos aqui que a gente tem que analisar. Texto 2, Maia Gabeira. A melhor surfista de ondas grandes do mundo viu a morte de perto e está pronta para outra. É normal, né? Quando você vê que você vai para caixa-prego mesmo, aí é que você cria coragem para viver. Então, até que faz sentido. Acordamos no escuro e botamos os jets na água. Tsunami, mar em fúria. Estava todo mundo transtornado, mas todo mundo bota no piloto automático. Você espera muitos anos para aquele momento, então é a hora da verdade. Não tem que pensar muito, é agir, não pode paralisar. Eu estava no jet com o Scooby, e o gordo estava com o Burlow, deve ser isso. Ou Burley, não sei, provavelmente Burlow, já que parece nome americano. O Burlow já entrou acelerado. Botou o gordo na corda e capotou, perdeu o rádio de segurança, voltou correndo. Ai meu Deus, nunca vi isso, tá enorme, tá enorme. O Scooby olhou para mim e pulou na água. Falei, não, eu vou surfar primeiro. Naquela adrenalina toda, saltei para o jet do Burley. O mar estava especial, liso, gigantesco, só 4 jets na água. Vacilei. O Burley tentou me colocar numa onda, não larguei a corda. Tentou outra, não larguei. Ele falou, decide, vai ou não vai? Falei, tô insegura, tá grande demais. A gente estava num negócio que era outra dimensão. Aí fiquei quieta. Ele me levantou, entrou uma onda muito maior do que as duas e eu tinha perdido. E cara, depois da chamada do Burn, levantei confiante numa onda gigantesca. E Garrett McNamara, que é recordista mundial atualmente, levantou junto comigo. Pensei, tudo bem, ele vai pegar essa e eu vou na próxima. Foi quando ouvi o Burley gritando, ele caiu, vai! Estava bem posicionada, com velocidade boa. Fui. Então, olha só, galera. 2 textos bem interessantes que contam relatos pessoais de pessoas específicas. Uma do Carlos Drummond de Andrade, outra dessa surfista aqui, ou não sei bem se é surf, porque parece que tem jet. Então, parece que é surf mesmo. Então, o que acontece? O que é relatado em cada texto? Eu vou falar de forma geral, mas você vai fazer a separação aqui e dizer o que o texto 1 narra e o que o texto 2 narra, certo? Ambos narram experiências pessoais daqueles que escreveram. Só que, é claro, você vai perceber que cada um tem um foco. Por exemplo, no caso do Carlos Drummond de Andrade, ele está contando o quê? Contando experiências envolvendo leitura. Envolvendo leitura e como eram as coisas na época dele. Como eram as coisas na época dele. As coisas em sua época. Claro, você vai redigir de acordo com a forma que você colocaria essa resposta. Enquanto no texto 2, a surfista narra a experiência da maior onda que já pegou. A experiência relacionada
a maior onda que já surfou. Eu ia deixar mais aberto para vocês tentarem formular suas respostas, mas eu acabei colocando. Tudo bem, acontece, mas ainda assim, tentem fazer isso de acordo com a forma que vocês redigiriam, tá? Isso é importante. Tudo bem. Questão número 2. Vamos colocar mais questões aqui, que assim a gente já deixa mais preparado. O texto 2 é a transcrição de uma parte da entrevista da surfista Maia Gabeira. Transcreva a passagem que o texto indica que é um relato oral. Gente, passagens que você tem que transcrever que são relatos orais. Eu vou colocar aqui só uma dica para vocês, porque vocês vão voltar no texto e vocês vão ter que copiar isso. São o quê? As falas entre aspas. Todas elas mostram muitas das coisas em que os relatos se mostram orais. Olha só, vou voltar lá em cima para vocês, Então, por exemplo, eu posso colocar aqui, essas falas, cadê? Que elas não fazem tanto sentido porque nós não estamos inseridos no contexto, certo? Então, assim, eu preciso saber, só dá para saber à medida que eles vão conversando. E além disso, eu também posso pensar, tipo aqui na parte de cima, do tanto que as construções são colocadas de uma maneira rápida, dinâmica demais, coisa que assim demonstra a velocidade da fala. Tudo isso é marca do relato oral. Eu preciso, quando é um relato simplesmente por escrito, não uma transcrição, como foi feito aqui, que as construções estejam bem fáceis de serem compreendidas, completas, certo? E que mostra quando viu aquela onda aconteceu tal coisa. Eu preciso dessa certeza na hora da fala, coisa que não tem nesses relatos. Então, copie qualquer um desses trechos dizendo sobre essa oralidade, ok? Próxima questão então pra gente. Temos aqui as nossas duas últimas questões, vamos lá. Que características os dois textos apresentam? As características comuns. Então, ambos narram experiências daqueles que estão escrevendo. Já podemos começar por aí. Eu vou listar só essa. Ambos narram experiências pessoais de quem escreve. Só que, para você fazer isso, colocar mais... Quem acreve foi lindo, né? Quem escreve. De quem escreve. É a pressa de escrever, tá vendo? O que acontece? Além disso, é claro, você também vai ter que levar em consideração esse quadro aqui. Deixa eu voltar lá. Esse quadro aqui. Porque vocês vão perceber. Cumpriu a regra da primeira pessoa, cumpriu a regra da experiência pessoal, tem um emissor, que é o autor, e o receptor, que somos nós, o público, tem o caráter subjetivo, que são experiências deles, e os verbos estão no presente e no passado. Ele cumpriu todas essas características. Então, você pode simplesmente transcrever essas características aqui junto com essa que eu já coloquei. Então, por exemplo, na experiência pessoal de quem escreve, usa a primeira pessoa, usam, né, já que são os dois, usam a primeira pessoa e todas as outras lá que vocês puderem encontrar. Vou colocar etc aqui porque tem mais, ok? Mas coloque mais partes na sua resposta. Vamos desenvolver, vamos pensar, isso é importante. E a última questão de hoje: aprendi muito com os amigos. Tenho pena dos jovens de hoje que não desfrutam desse tipo de amizade crítica. O que é que o Carlos Drummond de Andrade quis dizer com essa fala? Então, eu tenho um entendimento. Pode ser que vocês pensem diferente. Mas eu acredito que o que Carlos Drummond de Andrade queria dizer com isso é que as pessoas antes aceitavam mais, certo? Eu podia conversar melhor. Então, por exemplo, as pessoas produziam mais, produziam seus textos criticavam
de forma construtiva e aprendiam juntas. Porque elas aceitavam o que o outro tinha a dizer, sabe? Aí o que acontece? As pessoas acabavam melhorando enquanto pessoas, enquanto autores, enquanto tudo. Mas hoje em dia nós não temos isso. Por quê? Hoje quase ninguém aceita crítica. Esse é o problema. Você mal fala, porque você sabe que a pessoa pode não aceitar, ou então você nem chega a falar porque você não lê. Entende? Então, temos várias coisas que podem acabar prejudicando esse raciocínio todo. E isso funciona muito mal, gente, porque, nossa, diminui muito o trabalho da pessoa. Pois é, mas vamos ver se melhora. Quem sabe na esperança última. E com isso nós terminamos essa nossa terceira semana do PET. Espero que vocês tenham compreendido, espero que tenham gostado. Não deixe de jogar suas dúvidas aqui, se elas tiverem aparecido aí, tá? Eu tô aqui para ajudá-los. E acima de tudo, pessoal, força, foco, estudem bastante aí para que vocês possam desenvolver futuramente um texto desses. Claro que também tem aquele pedido de sempre. Gostou da aula? Curte, compartilha, fortalece nosso trabalho aqui, porque isso faz com que nos sintamos mais animados para continuar produzindo esse conteúdo para vocês. É muito legal poder estar aqui com vocês, é muito legal poder trabalhar com isso. E também vocês aí que estão chegando agora, não deixe de se inscrever no canal, ativar o sininho para todas as notificações chegarem até vocês, porque isso dá uma força muito grande também. Nós já chegamos aos 25 mil, dá uma força aí para a gente chegar aos 30. É assim que a gente cresce. Também é claro, canal da professora Cíntia Ciotti lá te esperando. A tia Cíntia tá esperando vocês. Ela tá corrigindo as atividades de matemática, sempre explicando, igual assim, eu peguei esse formato um pouco dela porque eu achei interessante, mas sempre explicando para poder ajudar vocês a melhorar. Então, não deixem de ir lá, não deixem de conferir, porque você só tem a ganhar. Então, gente, vejo vocês na semana que vem. Um abraço imenso e fui!